se colocou para o seguinte problema na mente do Comte. Como que a democracia se afirmaria democraticamente num meio sociocultural dominado por massas ignorantes? Como, a partir de massas ignorantes, se afirmaria a tão aspirada democracia? Esse foi o problema intuído pelo Comte. Já havia sido colocado pelo Platão na boca do Sócrates, porque Sócrates teria sido morto justamente por ter elaborado críticas nesse sentido. Tá? Para o Sócrates não era contra a democracia, como alguns têm dito, mas Sócrates ponderava que para que a democracia de fato fosse possível, para que ela não se transformasse numa oclocracia, ou num domínio de massas, que seria muito perigoso, deveria se trabalhar a instrução pública. A própria filosofia. As pessoas deviam ser cultas, deviam ser inteligentes, a inteligência devia ser estimulada, a criticidade, a inteligência, deveria haver todo um trabalho educacional de desmassificação para se chegar a uma democracia de qualidade. Essa é a ideia de Sócrates. Antes da estrutura democrática, deveria ter um grande esforço educativo que elevasse a mentalidade das pessoas. Se isso não acontecesse, para Sócrates a democracia não daria certo. E ele estava tremendamente certo. Platão reelabora esse pensamento de outra maneira. Platão examinou a questão de maneira diferenciada de Sócrates. Esse negócio de educação não vai dar certo. Vai demandar muito tempo, na opinião de Platão. Esse esforço educativo, na opinião de Platão, provavelmente era utópico. E aí Platão faz uma alteração no pensamento do seu mestre. Platão introduz uma ditadura aristocrática, que é a ditadura dos filósofos na sua república. Então Platão passa a trabalhar com o conceito de uma ditadura. Como nós percebemos na república. Posteriormente, o primeiro, isso posteriormente, essa problemática, como eu falei, é retomada pelo Comte no século XIX. Você tem a mesma situação na Europa, na França. Uma sociedade, entre aspas, incultas, de fato incultas. Massas iletradas, analfabetas, gente tosca por todo lado, em sua maioria. Como criar um sistema democrático nessas condições? Se você pensasse como Sócrates, se Comte pensasse como Sócrates, ele recorreria à educação. A gente vai primeiro trabalhar a educação. Vamos formar essas pessoas. Criar escolas, criar uma educação, produzir uma educação de qualidade durante processo que durará gerações. E no final desse processo educativo, pedagógico, escolar, intelectual, lá no fim, pode demorar 100, 200, aí nós teremos o terreno preparado para a democracia. Comte não quis esperar. Ele queria democracia para ontem. Ele queria derrubar, era favorável a gente sabe, o pensamento jacobinista da Revolução Francesa. Então, tinha que derrubar a monarquia. O antigo regime e estabelecer a democracia. Porém, Comte não confia. Como falei, Comte não confia. Comte, da mesma maneira como os jacobinos, ele não confia na educação. Mas ele também não quer entregar a democracia na mão das massas. Talvez ele tivesse certa percepção daquele período do terror na Revolução Francesa. Então, qual a solução encontrada pelo Comte? Ele vai novamente a Platão. Ele recorre a Platão. Ele vai até Platão. Ele retoma Platão. Só que no lugar da ditadura dos filósofos e de uma ditadura definitiva, Comte vai elaborar um novo padrão de pensamento que será adotado pelos marxistas
e será adotado pelos fascistas. O que ele vai propor? Uma ditadura provisória. Espécie que o Marx depois vai chamar o conceito do Marx de ditadura do proletariado. Então, o Comte vai admitir que durante um certo tempo, após derruba-se a monarquia, instaura-se uma ditadura de intelectuais, muito parecida com a ideia de Platão, uma ditadura de cientistas, uma ditadura de cientistas, uma ditadura de pensadores positivistas, é claro, uma ditadura de intelectuais, uma ditadura de cientistas, que será provisória. Esses ditadores, essa aristocracia ditatorial, essa aristocracia despótica, ela vai preparar a sociedade para a democracia futura. Como? Será essa ditadura de intelectuais, será essa ditadura de cientistas, será essa ditadura de cientistas, será essa ditadura de intelectuais que vai estabelecer um mecanismo educacional. Será essa ditadura que vai educar as pessoas, que vai iniciar o esforço educativo, que vai desmassificar. Será essa ditadura que vai desmassificar as sociedades. Será essa ditadura que vai iniciar a educação das pessoas, que vai transformar as pessoas em cidadãos livres e conscientes. Será essa ditadura de cientistas, de intelectuais, que vai criar condições para a democracia. Essa é a ideia do Comte. E após algumas gerações que vão viver sobre essa ditadura de transição ou transitória, após essa fase, essa ditadura sai de cena. Esse grupo abre mão do poder, esse grupo abdica o poder e entrega o poder na mão do povo educado, preparado para a democracia. Então a ditadura para o Comte tem um papel provisório e educativo e formativo para a democracia futura. Então ele cria essa ideia estranha, ele cria essa doutrina estranha de ditadura provisória. É claro que ela vai ser adotada, a gente percebe que vai ser adotada pelo Marx, com alguma pequena mudança, será a ditadura do proletariado. E para os fascistas, será uma ditadura militar. E também para eles, para os fascistas e para os comunistas, será uma ditadura provisória, educadora, que vai preparar alguma coisa. Eles herdam essa ideia do Augusto Comte, e ela remonta a Platão. Enfim, eu tenho que salientar que, apesar de tudo isso, Comte ele não desprezou a ética. Ele foi uma pessoa que sempre defendeu valores éticos. Não se pode dizer que o Comte questionou ética. O Comte sempre foi ético. Valorizou a ética. Enfatizou a ética. Falou sobre ética. Porém, após a morte de Comte, os seus sucessores, os novos líderes do positivismo, especialmente Émile José Littré, que era um lexicógrafo francês também da academia. Ele escreveu o grande dicionário da academia francesa. O Émile José Littré, ele conduzirá o positivismo a uma posição contrária do Kant e uma posição questionada até hoje, duramente questionada, mesmo por alguns positivistas. Embora essa posição do Littré ela fosse marcante no positivismo posterior, até o século XX, começo do século XX, até 1900. Durante estas décadas
e produziu uma série de consequências, inclusive sociais, e um debate intelectual muito grande. Porque, da mesma maneira, e essa é a parte mais trágica, penso eu, do positivismo, que o positivismo havia se substituído a fé, a religião, se substituído a filosofia, a metafísica. O positivismo, com o Littré, vai negar enfaticamente a ética. Qualquer espécie, os princípios e valores éticos. Para o Emílio José Littré, os positivistas eles faziam questão de confundir ética com moral, ou seja, princípios e valores éticos com costumes. Eles são responsáveis por essa confusão. Eles gostavam aliás, já existia essa confusão presente na igreja, no cristianismo. O positivismo assume de propósito. Assume essa confusão. E identifica moral e ética para negar os dois. E afirmar que, da mesma maneira como a moral, a ética não passava de costumes. Que a ética se resumia em costumes relativos a cada cultura. Que não havia nada de objetivo, nada de essencial, nada de fundamental na ética. Da mesma maneira como podiam dispensar a moral, podia-se dispensar a ética. Mesmo porque, para os positivistas, moral e ética estavam diretamente relacionadas ou associadas à fé religiosa. Então eles não viam nada disso com bons olhos. Porém, eles conheciam a antiguidade grega. Então eles sabiam que durante a antiguidade grega clássica houve um esforço consciente e imenso para naturalizar a ética, para separar a ética da moralidade da religião e para se preservar a ética a todo custo. Essa foi a tônica de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Produzir sistemas de ética, de princípios e valores, buscando alguma coisa de essencial nesse domínio. Os positivistas fogem a isso. Eles negam isso. Com Littré, Emílio José Littré, eles questionam e negam isto. Para eles são, nos domínios da ética, de princípios e valores, os positivistas eles são totalmente relativistas. Isso ainda é afirmado por um deles, comecinho do século XX, Lucien Lévy-Bruhl. Lévy-Bruhl enunciará enfaticamente esta tese. Há tantas éticas quanto sociedades e culturas. Não existe nada de comum ou de universal no domínio da ética. Nada de essencial. A ética, então, é perfeitamente dispensável. Os positivistas vão encarar a ética como uma superstição, como um discurso vazio, como algo supérfluo. E o que vai substituir a ética, dando sentido à vida humana? A ciência, é claro. Então a ciência não substitui, agora, no último estágio do positivismo, com Littré, no final do século XIX, a ciência não substitui apenas a fé e a metafísica. A ciência chega a substituir a ética como fonte de princípios e de valores, como instância determinante da consciência humana. É a ciência que produzirá agora uma ética. Não existe uma ética separada da ciência, ou uma ética como instância superior à ciência. Que a ciência, da mesma maneira como as crenças religiosas, ou qualquer esfera da atividade humana, devam se submeter. Isto, para os positivistas, não existe. É por isso que eles são chamados cientificistas. Que a ciência agora é o valor supremo. É o valor supremo, é o critério preponderante, supremo, soberano, mesmo acima da ética, ou de princípios e de valores éticos. Então, a partir de Littré, de Emílio José Littré, o positivismo passa a assumir esta orientação, que é uma orientação antiética, um discurso antiético, onde a ética é rejeitada como algo supérfluo, como algo sem sentido, como um discurso vazio, algo que não teria maior valor
do que a crença religiosa ou do que a metafísica. Então a ética, ela é repudiada por parte desse grupo de positivistas chefiados pelo Emílio José Littré. E desde então se afirmou, né? Parte dos anarquistas, os comunistas, e a partir daí isto se afirmou em diversos outros movimentos. Essa teoria do relativismo ético, ela vai se afirmar, vai se infiltrar em outras ideologias e fazer parte delas. Comunismo e anarquismo, por exemplo. Comunismo e anarquismo vão insistir obsessivamente nessa opinião ou nessa crença de que não existe nada de comum entre os diversos sistemas de ética presentes nas sociedades, que não existe nada de fundamental, nada de essencial nos domínios da ética. E, portanto, ela é totalmente relativa às sociedades, ou mesmo relativa a indivíduos. Que cada indivíduo é fonte suprema dos seus princípios, valores e critério último em termos de bem e mal. Ou eles atribuirão esse critério às sociedades, ou atribuirão a política à sociedade ou ao próprio indivíduo. Então, a ética sai de cena. É isso que nós tínhamos a falar sobre é isso que nós tínhamos a falar sobre o positivismo. É importante nós entendermos o positivismo ao mesmo tempo como um desenvolvimento e como algo que substitui o iluminismo. E também é importante nós entendermos o positivismo como fonte fonte de ideias que serão assimiladas pelos fascistas, pelos comunistas, pelos anarquistas. Então, o positivismo se fará presente, continuará presente em diversas outras ideologias, porque ele fornecerá elementos, conceitos e ideias para outras ideologias. Então, se você encarar o comunismo, ele tem muito do positivismo. O fascismo tem muito do positivismo. O anarquismo tem elementos do positivismo. E o capitalismo tem elementos de sintonia, o liberalismo econômico, claro, também com o positivismo. O positivismo faz parte desse universo. Ele está ali presente junto com essas ideologias ou culturas, que já foram chamadas culturas de morte. Todas elas têm uma relação, têm laços com o positivismo. Estão ali, fazem parte deste universo da segunda metade do século XVIII e do século XIX e do comecinho também do século XX. Esses dois séculos são dominados pelo positivismo, pelo pré-positivismo e pelo positivismo. Por essas ideias materialistas, por essas ideias empiristas, por essas ideias progressivistas, por essas ideias cientificistas, desenvolvimentistas e cientificistas. Tá? Elas estarão presentes durante todo esse período, nesse momento. Tá? Era isso que nós tínhamos a dizer. Importante, então, como eu falei, termino essa conexão do positivismo com uma espécie de elemento de transição do iluminismo para as ideologias que estão no ar até os nossos dias. Tá bom? Um abraço forte para todos os que ouviram esta aula que durou aí 50 minutos praticamente.